O material que cai de volta começa a envolver a Terra, batendo na atmosfera e se espalhando por ela sobre o mundo inteiro. Nessa hora, é como se houvesse trilhões e trilhões de meteoros batendo na atmosfera, todos ao mesmo tempo. Os céus se abrem em uma horrível chuva de fogo. À medida que os meteoros caem, o céu vai se aquecendo. Tudo que está abaixo na superfície corre o risco de ser repentinamente cozido. Para entender os efeitos colaterais do impacto, geólogos visitaram locais como o Parque Estadual Trinidad, situado no sudeste do Colorado. Aqui, há evidências do suposto assassino de dinossauros. A hipótese da extinção em massa por impacto é a hipótese mais forte, eu acho, porque ela é testável, e isso, quando se trata de ciência, é parte essencial de qualquer hipótese. Aqui podemos testar a ideia e extrair evidências dos registros na rocha. Há 65 milhões de anos, este exato ponto da Terra foi testemunha do final de uma era. Os cientistas chamam a Era do Fim dos Dinossauros de período Cretáceo, e o período seguinte, quando surgem os mamíferos, de Terciário. A Era Cretáceo-Terciária, ou fronteira CT, separa os dois períodos. Se analisarmos a rocha, conseguiremos ver evidências de dinossauros e outros organismos que ocupavam aquele mundo. Nas rochas mais altas, nós vemos material depositado no período terciário, muito depois da extinção dos dinossauros, quando o mundo já era muito diferente. Entre essas duas rochas, exatamente na fronteira CT, há uma importante faixa branca de rocha. É uma rocha da fronteira CT que contém muitas evidências do que aconteceu e resultou na extinção dos dinossauros. Na fina faixa de rocha desse local do Colorado, cientistas acharam pedaços de meteoritos extraterrestres misturados a rochas do México a mais de 2.000 quilômetros do local da cratera. Esta parte do mundo não sofreu um impacto direto, mas nem por isso escapou ao anjo da morte. Achamos traços de carvão e fuligem. Duas indicações de que houve muito fogo, não só em outras áreas, mas neste exato lugar do mundo. Além disso, o sedimento indica que não havia mais vegetação alguma. Já não havia arbustos, não havia mais árvores. Mas a sequência de eventos dados pela teoria do impacto pode não revelar a verdade. E o destino do homem continua incerto. Sob nossas cidades, fazendas e florestas, entalhados no chão que pisamos e nas montanhas altas, os remanescentes do apocalipse de 65 milhões de anos atrás assombram a humanidade. Muitos cientistas acham que a extinção dos dinossauros começou na época e, de repente, quando um meteorito caiu perto da península do Yucatán. Nesse dia, a mais de 1.500 quilômetros dali, no oeste americano, dinossauros bico de pato se alimentam, enquanto dinossauros de penas correm sob seus pés. De repente, o céu sobre eles começa a brilhar. Os fragmentos do impacto que voltam à atmosfera se aquecem. Embaixo, a temperatura sobe centenas de graus em minutos, até ficar mais quente do que um carvão em brasa. Os dinossauros bico de pato e de penas não suportam a intensidade da temperatura.
Toda a vegetação seca, como madeira na lareira, pega fogo espontaneamente. Se cavar a terra na maior parte do território americano, você vai encontrar uma camada de carvão, talvez restos do fogo que atingiu a América do Norte. Agora sabemos qual foi o destino dos dinossauros. Eles foram torrados pelo meteoro ou cometa que caiu no México. Fragmentos do meteorito caíram sobre a Terra por 4 dias e 4 noites, causando novos incêndios. Segundo certas estimativas, metade das florestas do mundo ficaram arrasadas. O efeito ecológico mais negativo ocorre quando se ataca a base da cadeia alimentar. Se toda a vegetação de uma região é queimada, é o que acontece. Segundo projeções, os incêndios emitiram 10 mil bilhões de toneladas de dióxido de carbono, monóxido de carbono e metano. Isso equivale a 3 mil anos do consumo atual de combustível fóssil em poucas semanas. A poluição sufoca a atmosfera. A chuva, quando cai, é corrosiva porque é ácida. Mais um golpe para os ecossistemas do mundo. A chuva ácida destrói as plantas e envenena todos os lagos e rios. No mundo todo, plantas marinhas e animais sofrem. A atmosfera, que já estava sufocada pela poeira gerada no impacto, piorou com a fuligem desprendida pelos incêndios e com o ácido sulfúrico em suspensão gerado no local do impacto. Com o sol obscurecido, a Terra mergulha no escuro e se resfria brutalmente. Mais uma consequência que entra em jogo e que atinge os dinossauros não afetados pelos incêndios. São os dinossauros que não foram mortos quando do impacto. Eles estavam ali sem entender o que estava havendo com o clima. O ano parecia nebuloso e frio. O que estava acontecendo? O mundo se tornou um lugar muito escuro. A escuridão persistente fez as plantas morrerem, o que, por sua vez, afetou outros animais. Quando a vegetação de grandes áreas do sistema é aniquilada, é como fechar as lojas. Você não tem onde comprar todas as coisas. Sem ter o que comer, os herbívoros morrem e logo depois os carnívoros. Estou certo de que em 3 meses os dinossauros estavam mortos. Entre as primeiras vítimas estão os maiores herbívoros, como os tricerátops. A situação fica desesperadora. Esta manada está faminta e muitos já morreram. Os remanescentes não comem há vários dias. Este dinossauro está tão fraco e sente tanta dor por causa da fome que resolveu comer pedras. Confrontados à fome, animais podem fazer coisas surpreendentes. Acho evidente que um animal com fome coma qualquer coisa para afugentar a sensação que ele tem de dor. Para os adolescentes é pior. Seu corpo em crescimento precisa de comida, sem o que eles não resistem tanto quanto os adultos. Pior ainda, com cada vez menos jovens, a espécie fica ameaçada. Como seu número diminui, os carnívoros, seus predadores, também sofrem. Os maiores carnívoros morrem primeiro. Há cada vez menos presas para cada predador. E com o alimento cada vez mais escasso, menos predadores sobrevivem. O último Tiranossauro Rex, o predador mais raro, morre semanas após o impacto. Mas as consequências do impacto continuam a afetar o planeta. Quando falamos de extinção em massa, nós temos de mencionar o que houve nos oceanos e mares do mundo. 75% das espécies dos oceanos foram extintos no mesmo momento em que os dinossauros desapareceram.